vocês. Ele encosta. Vai ser difícil não encostar no. Não vai encostar mais não. Bem, a oportunidade dessa a gente aproveita para fazer um pouquinho de propaganda também das nossas instituições, né? Então eu trouxe aqui para vocês alguns folhetinhos sobre, principalmente nosso departamento de matemática aplicada. Aqui vocês vão achar um pouco o tipo de áreas que se tem lá. Entre outras coisas, isso aqui serve para divulgar nossos mestrado e doutorado, né? Tem aqui um prazo de inscrição que diz outubro. Não levem muito a sério. Quem se inscrever em novembro, a gente está sempre olhando essa coisa, quer dizer, não perderam a viagem ainda, não, quem tiver interesse, né? Bem, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre previsão numérica do tempo, né? O que é isso e alguma coisa do trabalho que eu faço, né, relacionado nessa área. Então, vou começar falando um pouquinho, né, de como essas coisas vieram. Primeira coisa que tem ali é uma citação, dito na verdade numa espécie de uma aula inaugural, uma aula magna do Bjerknes na Universidade de Leipzig em 1913. Isso diz mais ou menos o seguinte, né? Eu vou estar mais do que feliz, né, se puder fazer o trabalho para prever o tempo de um dia para o próximo dia, né, depois de fazer anos de cálculo, né? Se pelo menos os cálculos, de certa forma, comprovarem os fatos, ou seja, quer dizer, se a previsão de alguma forma estiver de acordo com o tempo de verdade, então, quer dizer, teria conseguido a vitória científica no assunto, né? Bjerknes foi o primeiro cara, coisa de 10 anos antes disso, a ver o problema de previsão do tempo como algo do ponto de vista que ele chamava de uma ciência exata, quer dizer, um pouco talvez exagerado esse ciência exata, mas no seguinte sentido, quer dizer, ele olhava para esse problema como um problema que é equacionável. Uma vez que você equacionou, você evolui o tempo seguindo as equações, resolveu as equações, você tem esse negócio. Ele percebia, e era de certa forma a crítica que se fazia às suas observações dele, que talvez ele precisasse calcular por um tempo enorme, né, muito mais lentamente do que o próprio tempo está avançando. Mas ele dizia que, ok, se a gente for capaz de fazer isso, né, o resto depois vem como consequência. As coisas daí se aceleram naturalmente. Bem, aí nós estamos passando por um camarada também interessante, que é Lewis Richardson, que exatamente diz, ele escreveu esse livro aqui, Weather Prediction by Numerical Process, publicado em 1922. Eu vou contar um pouquinho mais sobre o Richardson já, porque ele é um cara de uma forma única, singular. E dizia a seguinte coisa: bem, talvez algum dia no futuro seja possível a gente avançar com a computação, com nossos cálculos mais rápido que o próprio tempo está progredindo, né? E a um custo, né, que não seja tão grande, quer dizer, um custo que o que for benéfico para a humanidade valeria a pena nesse custo, né? Mas isso ainda era um sonho para ele. 1922. Esse livro é extremamente singular porque ele apresenta a primeira tentativa efetiva de previsão numérica do tempo. Ele faz cálculos, né, à mão, né, e esses cálculos foram feitos por ele durante a Primeira Guerra Mundial, né. Ele era um cara pacifista, dirigia a ambulância durante a guerra e fazia essas contas. Esses manuscritos deles se perderam durante a guerra. Depois teve sorte, ele acabou reencontrando esses manuscritos e o livro acabou sendo publicado em 1922. Né?
Bem, esse trabalho dele foi extremamente pioneiro, muito interessante. Agora ele foi um pouco ridicularizado também pelo seguinte, porque nesses cálculos dele, os cálculos eram não muito promissores do ponto de vista de resultado. Eles, no período de 6 horas, previam variações na pressão com erros de 2 ordens de magnitude. Quer dizer, em vez de variar coisa de 1 milibar, variaria coisa de centenas de milibares, esse negócio todo. Então, isso era algo que ainda tinha um certo problema e de alguma maneira não instigou essa continuação imediata do trabalho dele. Isso veio depois, né? Já ali, não sei se estão vendo aquela referência, 1950, né? Onde isso aqui é resultado de esforços de Jules Charney, o Fjordtoft e o von Neumann. Von Neumann, esse que vocês já ouviram falar em N áreas diferentes, né? Então, que colocavam essa coisa sob uma outra perspectiva. Vocês vejam lá que eles, no Instituto de Estudos Avançados em Princeton, adotaram, né, a ideia de usar esse problema, na verdade, de previsão numérica do tempo, entre outras coisas, como uma forma de demonstrar que computação era algo efetivamente interessante, um computador. Né? Só que eles abordaram esse problema de uma outra forma. Foram pegar o Richardson tentou ser o mais completo possível, fez um modelo extremamente sofisticado, né, contendo todas as equações, todas as possíveis variáveis, coisas assim. Eles foram na linha de, não, vamos devagar, vamos pegar os modelos mais simplificados, quer dizer, fazendo mais hipóteses nas aproximações, até que chegar num modelo relativamente simples, um modelo com uma única, se reduz a uma única variável que está sendo integrada no tempo, mas tiveram um sucesso bom no sentido de que a previsão era algo com cara meteorológica e de boa qualidade. E eles, nessa computação, estavam chegando perto da ideia do Richardson. Quer dizer, basicamente, para prever um dia, né, gastava-se coisa de 24 horas de computação mesmo. Essas computações foram feitas no ENIAC, né, Electronic Numerical Integrator, que era tipo, digamos, o primeiro computador assim, a ser bem sucedido, isso em 50. Daí as coisas foram progredindo. 55 em diante eles começaram a adotar previsões numéricas do tempo nos Estados Unidos, de certa forma, quer dizer, quando começaram a adotar é porque os resultados de previsões numéricas começavam a suplantar, digamos, a experiência dos meteorologistas na época, iam analisar cartas e fazer extrapolações, coisas desse tipo, né? E isso evoluiu muito até chegar, digamos, previsões de médio prazo, que é coisa de 7 a 10 dias, previsões globais para a Terra inteira, nesse centro europeu de previsão do tempo, a partir de 1979, por aí. E de lá para cá, muito tem se atingido. Bem, previsão numérica do tempo é o quê? É baseada num sistema de equações a derivadas parciais. Né? Quer dizer, você tem equações, derivadas parciais, modelam aí estados. Eu certamente botei essa fórmula aí mais para encher a paciência de vocês, uma vez que não escrever nenhuma equação, então pus uma aí, né? Só para constar, mas não vou entrar em detalhes dessas coisas. Mas o que ele vai fazer? Vai modelar evolução de estado da atmosfera, tipo temperatura, são os ventos, umidade, uma série de coisas, né? Quer dizer, a questão é o seguinte: você precisa de ter o valor inicial desses estados para integrar esse conjunto de equações a derivadas parciais ao longo do tempo, por algum método numérico aí, digamos. Bem, então aqui já está um dos grandes problemas de previsão do tempo, que na verdade dá uma área interessante de pesquisa per si só, né? Quer dizer, essa área é o que é conhecido como assimilação de dados, né? Ou a determinação do estado inicial. Como é? Em outras palavras, ali, como é que a gente vai prever o tempo para amanhã sem conhecer o tempo hoje? Né? E o problema é esse: a gente não conhece o tempo hoje. Né? Há uma grande
rede de estações meteorológicas, balões, dados que vêm de navios, de aviões e todo esse tipo de coisa que alimentam os centros meteorológicos. Acontece que esses dados, e agora muito enriquecidos por dados satélites também, né? Mas eles são irregularmente espaçados no tempo, né? Por exemplo, um satélite tem uma órbita de varredura, né? E no espaço, quer dizer, não estão exatamente nas posições que a gente precisaria que eles estivessem. Quer dizer, qualquer modelo meteorológico vai pegar esses dados e ele assume que tem alguma malha, de alguma maneira, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos numéricos, que tipo de malhas são usadas, mas, quer dizer, você precisaria ter ali nas posições que você vai inicializar o seu modelo esses dados. Esses dados não estão lá, né? Então, aqui eu vou dar um pequeno esboço para vocês do que é uma técnica que é chamada assimilação quadridimensional de dados, né? 4 dimensões, são as 3 dimensões espaciais e mais uma dimensão temporal. Tem aquele isso aqui. Tá. Então, aqui, por exemplo, aqui eu estou simbolizando o seguinte: essa minha linha aqui é para representar a posição. Isso aqui é o espaço, né? E isso aqui é o tempo. Então, essa linha aqui, na verdade, são 3 dimensões espaciais, né? Então, o problema aqui que se formula é da seguinte forma: você vai tomar uma pequena janela no tempo, né? Para algum coisa, quer dizer, essa janela normalmente, quer dizer, se eu tenho dados observacionais que estão aqui, esses dados observacionais então são para o passado, né? Quer dizer, o meu tempo estaria aqui, mas eu volto nessa janela do tempo e procuro determinar qual é o estado inicial, né? Que vai fazer o quê? Que faz com que o resultado da integração do modelo, que é determinístico no sentido de eu dou o estado inicial, ele vai calcular uma única integração aqui, né? E procuro determinar qual é o estado inicial que faria com que esses erros aqui em relação ao modelo e as observações seja o mínimo possível. Ou seja, define-se uma função de erro, né? E você procura minimizar esta função. Isso daqui é um problema enorme do ponto de vista computacional, porque vocês estão resolvendo um problema de minimização, onde as variáveis estão passeando aqui, ó, nesse estado inicial, que é o tamanho da malha que você usa, né? Essa malha é uma malha tridimensional, digamos, no globo inteiro, né? Então é enorme do ponto de vista de quantidade de pontos, né? Quer dizer, vocês podem no mínimo botar 10 a sexta aqui, né? De quantidade de pontos. Então isso aqui é um problema de minimização extremamente interessante. Usa-se técnicas adjuntas para calcular só um gradiente aqui desse funcional de erro, né? Então aqui é uma área bacana em si só, né? Mas nós vamos assumir que de alguma maneira a gente tem esse estado inicial, né? E vou falar um pouquinho de outra coisa, um pouco do uso da previsão que se faz, né? Então a previsão significa o quê? Você tem esse estado inicial e você calcula essa previsão. E tem essa coisa aqui que se chama previsão por conjuntos, ensemble forecasting, né? Qual é a ideia disso aqui? A ideia disso aqui é no seguinte sentido: a gente determina esse estado inicial, mas certamente esse estado inicial não é determinado de maneira exata, de forma alguma. Quer dizer, a gente tem erros, desde erros de medição até todos os erros possivelmente envolvidos nesse processo de assimilação dos dados, né? Então tem uma certa incerteza aí nesse dado inicial. E, bem, alguns de vocês já devem ter ouvido falar no bater das asas da borboleta, né? E diz que o bater das asas da borboleta lá não sei onde deve influenciar o tempo, né, em outro lugar. Como é que dentro desse cenário você vai se meter a querer fazer previsão de tempo, né? Bem, então o que se usa um pouco é essa ideia de tentar, ok, o dado inicial não é preciso, quer dizer, não tem uma garantia dele. E pequenas variações teriam o potencial, pelo menos, né, de causar talvez variações significativas no resultado da previsão. E como eu não sei, não tenho certeza, se eu variar um pouco o meu dado inicial, não sei qual deles, para que lado estaria mais correto, né? Então o que se faz é tomar um conjunto
relativamente grande, isso é feito normalmente numa resolução mais baixa, de dados, né? E daí você não faz uma previsão, você faz várias previsões a partir de estados iniciais ligeiramente perturbados, né? Do que você achou que seria o correto. E vê como resultado o quanto que se afastaram, né? O quanto essa previsão dependeu desse dado inicial, né? Enquanto a previsão vai ficando boazinha, aqui tem, por exemplo, são umas isolinhas de, não é pressão, mas é uma coisa quase equivalente, é a altura geopotencial que você está medindo aqui, né? Então, enquanto essas isolinhas, aqui são várias integrações juntas, enquanto elas estão meio indistinguíveis aqui, fazendo uma coisa que a gente vê quase junto, isso aqui indica que a previsão ainda está com um grau de confiabilidade muito bom. Pequenas variações nos dados iniciais estão dando pequenas variações depois. Quando você continua essas integrações, isso aí é depois de 1 e 2 dias, isso daqui é um negócio que eu peguei do modelo do CPTEC, que é o centro aqui. Quando essas integrações vão andando, vocês vão ver que aqui, por exemplo, começam isso aqui depois de 5 dias, elas começam já a ter resultados que abrem, elas começam a diferir entre si essas previsões, baixando o grau dessa confiabilidade. Veja que começa a surgir uns centros que você daí não vai ter certeza se está ali mesmo ou não está ali mesmo, dependendo. Elas são isolinhas de geopotencial, né? Determinada altura, né? Esses modelos são o seguinte, quer dizer, são isolinhas de geopotencial para um nível fixo de pressão, né? Então, basicamente, é uma variável muito próxima ao que seria a pressão. Geopotencial é a altura da camada que tem esse nível de pressão no modelo, né? Vezes a gravidade. Então, quer dizer, você está pensando como é que varia a altura da camada num determinado nível de pressão. Se você inverter as coisas, de certa forma, conta qual é a pressão naquelas coisas, né? Então é isso aqui. Isso aqui se chama, esses gráficos aqui, o pessoal chama um pouco de gráfico espaguete, né? Porque tem um monte de linhas aí que elas começam a abrir, parece os macarrãozinhos que vão aqui. Então, isso daqui é um pouco a forma como hoje se procura usar essa previsão também, dando algum atributo de confiabilidade, um pouco de probabilidade de estar mais correto ou menos correto, né? Em dada situação. Isso sempre vai depender do estado inicial da atmosfera que você está. Você pode ter instantes onde você vai integrar e elas vão, por um bom tempo, né, coincidir os resultados, indicando que está numa boa situação, de boa previsibilidade, em outras você tem menos tempo de confiança no resultado das previsões. Bem, vamos voltar um pouquinho no Richardson, né? Eu obtive um erro desse tamanho, um erro de 2 ordens de magnitude na pressão em apenas 6 horas, né? E aqui eu vou escrever um pouquinho, né, para falar. Então eu vou ser assim, é um pouco simplificado o que eu vou contar para vocês, mas de alguma forma acho que isso dá um pouco a ideia, né? Em termos de métodos numéricos, eu vou pegar aqui uma equação bem simplesinha, uma equação de transporte, uma equação universal aqui, equação de onda, de certa forma. Isso aqui, essa equação vai ter uma solução, né, que é da forma U de x menos ct, né? Quer dizer, onde essa função no instante t igual a 0, né, é igual a uma função U0 de x, e essa equação simplesmente diz a seguinte coisa, quer dizer, se eu tiver um determinado estado inicial aqui, ele vai pelo que se chama uma linha característica da equação, né? Ele é constante ao longo dessa linha. Se vocês pegarem uma solução desse tipo, colocarem lá, vocês vão ver que ela satisfaz essa equação e tem esse tipo de coisa aqui. Bem, associada a essa solução diz o quê? Se eu quiser saber o valor da solução aqui, como ela é constante ao longo dessa linha, lá no instante inicial, eu preciso saber esse valor, na verdade, né? Agora vamos olhar um pouquinho como é que método numérico faz uma coisa dessa. Vocês veem, método numérico vai chegar aqui, vai colocar uma malha, né, vai discretizar esse problema, e o método tipo que o Richardson ia fazer, ele ia fazer o quê?
essa equação aqui vai discretizar uma coisa assim, o n mais 1, isso aqui é o próximo tempo, menos o tempo anterior, divide por ΔT, que aproximou essa derivada, mais uma constante, aproximar a derivada em relação a x, põe alguma coisa do tipo, eu vou botar um i aqui para ser a posição na máquina, então seria o i n, né, para não ter que resolver a equação, uso o tempo anterior, vamos dizer, o i mais 1 menos o i menos 1, n sobre 2Δx, alguma aproximação dessa natureza, né? Que ia me dizer o quê? O valor aqui depende desses três valores anteriores. E por sua vez depende desses anteriores e assim por diante, né? E assim vai. Bem, acontece que aqui tem uma relação entre esse ΔT e esse Δx e tem esse C aqui também que me dá essa angulação aqui, né? Então, essa dependência numérica da equação, ele vem para trás da malha e faz alguma coisa que me diz que está dependendo desses caras anteriores, né? Esse C aqui, que está com essa inclinação aqui, poderia ser diferente. Ele pode ser para um valor, essa inclinação que é 1 sobre C. Então, pode ser uma coisa assim, se o C diminui, né? Ou pode ser alguma coisa assim, né? Tá certo? Então, o que acontece? Bem, se a gente tem essas velocidades aqui, isso aqui me diria que o valor aqui deveria estar dependendo de alguém para lá ou de alguém para cá, né? Se ele depende de alguém para cá e o meu método numérico está usando esses valores aqui, bem, de alguma forma eu chego aqui e estou usando algo próximo a esse cara, de alguma maneira eu estou enxergando o que acontece aqui. Se por outro lado ele dependia de alguém lá e o meu método numérico só enxerga essa região, independente do que acontecer lá, o meu método numérico não vai perceber aqui, eu terei grandes erros. Isso daqui é simples, diz o seguinte, na verdade, é uma condição que conta que, ok, o domínio de dependência, que a gente chama, que é o valor do que depende a solução aqui, tem que estar contido no domínio de dependência numérico para que eu tenha a chance de convergir. Ou seja, se o meu método numérico não enxergar as condições de qual a minha solução depende, ele não tem chance de convergir. Isso é um fato meio geral para equações de derivadas parciais, né? Que é conhecido como condição de CFL, né? Que é um artigo clássico nessas coisas, que é de 1928, né? Uran, Friedrich e Levy fizeram esse artigo, 1928, né? O trabalho do Richardson de 22, não tinha conhecimento disso, né? E essa coisa. Bem, ele tinha alguma noção que aquela variável em 6 horas não ia variar muito. Ele usou um time step de passo no tempo de 6 horas, né? Então era um passo grande para essa coisa, que dá um ângulo aqui meio grande. Mas isso estaria razoável do ponto de vista do que ele fez aqui. Agora, o que acontece é que nessa equação não tem uma única variável dessa que tem essas coisas. E cada uma tem um Czinho diferente ali, que vai fazer com que essas velocidades aí sejam um pouco distintas. Quer dizer, a velocidade de propagação da informação era distinta. A pressão é razoável que ela mudasse apenas em 6 horas, mas tem variáveis ali que seriam variáveis quase perturbações dessas coisas, que tinham um tempo muito mais rápido e que, usando um passo no tempo daquele, levaram aos problemas que o Richardson teria. Isso tinha a ver com dados iniciais imprecisos? De alguma forma, sim, né? Porque, quer dizer, pelo menos se você pegasse aqueles dados iniciais e filtrasse um pouco essas perturbações, talvez você não tivesse esses valores amplificados, né? Mas isso também estava intimamente ligado à condição do CFL, né? Que, de certa forma, isso diz que não é bem assim, porque isso aí é indicativo de instabilidade numérica. O cara fez basicamente um passo no tempo. Como é que você vai ver instabilidade numérica em um passo no tempo? Bem, não é uma instabilidade no sentido que ela foi se acumulando e crescendo, mas ela se traduz, no fundo, num erro de discretização enorme que dá realmente um erro muito grande num único passo, né? E, então, se mistura. Quer dizer,
E já depois, mais adiante, as coisas, por exemplo, no modelinho já considerado por von Neumann, era um modelo muito mais simples, onde exatamente o fato tinha uma única variável naquele modelo, e na verdade tinha uma única velocidade de propagação, que era uma velocidade coerente com, digamos, com a velocidade de transporte na atmosfera, que seria a velocidade dos ventos, né? Ao invés de você ter uma propagação de ondas muito mais rápida do que isso, que está embutida num modelo mais sofisticado, né? Bem, de lá para cá, os modelos evoluíram muito, né? Ao invés de fazer aqueles modelozinhos que são explícitos, né? Você usa toda a informação para trás, para ter mais estabilidade, as discretizações precisam ir na direção de ter mais coisas mais implícitas no modelo, para você ter estabilidade numérica das coisas e poder fazer passos no tempo não tão pequenos, né? E para ser viável do ponto de vista computacional. Isso implica que basicamente as equações são tratadas de uma forma ou de outra. A maior parte dos modelos faz uma coisa dessa natureza aqui. Ele separa as equações aqui, esse W aqui, diria quais são minhas quantidades a serem integradas no tempo. Você põe uma parte não linear e uma parte linear nessas coisas. E um pedaço delas é tratado aqui, parte linearizada, de forma implícita. Aqui uma parte não linear tratada de forma explícita. Aqui eu estou representando um esquema que tem 3 níveis temporais. Isso não é necessariamente sempre assim, pode ser 2, né? Mas isso aqui dá bem a ideia. E isso aqui significa que sobra uma equação a ser resolvida a cada passo no tempo, né? Essas equações, você tem... Bem, vamos ter várias formas de olhar para isso. Usa-se discretizações espaciais de diversas maneiras no modelo atmosféricos. Vocês vão ter coisas, isso aqui depende um pouco, às vezes, do gosto do freguês. Desde diferenças finitas, elementos finitos, volumes finitos e métodos espectrais, né? Para modelos globais, ainda o que são mais utilizados, mais populares, são métodos espectrais, né? Dentro dessas equações aqui, resolver sistemas acaba caindo de alguma forma em ter que resolver problemas elípticos nessas coisas, né? Então, resolução eficiente de problemas elípticos é um negócio importante dentro, né, desses modelos numéricos, né? Os métodos espectrais são um pouco mais fácil, né? Agora, para os outros, isso é um aspecto importante. E integração temporal semilagrangiana, de certa forma, ele usa o método não é bem método característico, mas quer dizer, você formula a equação lagrangiana que diz o que? Naquela equação ali de transporte, que a minha solução aqui é igual à solução que era aqui para trás, que nesse método semilagrangiano se procura fazer, dentro do cálculo dessa parte de transporte só, que é esse termo que seria a derivada total aqui, você aproxima essa trajetória aqui para trás, né? Então, eu não discretizo minha equação fixo naquele ponto do grado, eu procuro aproximar a trajetória para trás, né? E faço alguma coisa lá. Isso me dá métodos bastante estáveis desse ponto de vista numérico. Onde está se indo hoje em dia do ponto de vista dessas coisas? Aqui tem uma tendência que é muito interessante, que é essa questão de modelos unificados, né? Eu estou falando de modelos globais em geral. Boa parte de resultados do modelo de previsão usam modelos locais que cobrem só uma determinada área. Se você quer previsão para a América do Sul, você tem que integrar no que acontece, saber o que acontece no globo inteiro, né? Sim e não, né? Por quê? Se eu quiser saber só a América do Sul, bem, eu tenho que pegar esse modelo e colocar condições de fronteira nele, né? Fronteiras que são artificiais, que não estão aí, né? Bem, eu preciso ter o dado da condição de fronteira. Quer dizer, vocês cansam de ver no Brasil que veio uma frente fria da Argentina, né? Se essa frente não tiver vindo, né? Não entrar ali no Rio Grande do Sul, como é que eu vou saber que ela vai chegar em São Paulo, né? Então eu preciso ter esse dado do modelo vindo de algum lugar. De onde vem esse dado? Em geral, mesmo um modelo que seja regional, ele é alimentado por resultados de um modelo global. Coloca nisso. Aí tem sérios problemas de engenharia, né? Porque... Então, por exemplo, vocês pegam na Globo, hoje em dia, eles põem lá a previsão do CPTEC INPE, né? Que eu vou mostrar aqui alguns resultados.
roda-se os dois tipos de modelo, né? Tanto o global quanto o regional, né? O global alimenta o regional. Por que a vantagem do regional? Porque o regional você consegue uma resolução espacial muito mais fina, quer dizer, você consegue uma discretização mais fina, um princípio, um erro menor ali, mas tem que ser alimentado. O problema de alimentar é complicado no seguinte sentido: a equação que você tem a resolver ali, se você prescrever os valores na fronteira, o problema não é bem posto, né? Quer dizer, o problema matematicamente não é um problema correto. Então, daí que eu estou falando, faz-se alguma engenharia nisso. Quer dizer, não se prescreve exatamente o valor, faz lá uma espécie de uma relaxação via a fronteira, mas é um pouco isso que acontece. E isso, de certa forma, mas causa problemas, esses modelos regionais, esse negócio de você, né, não ter essa coisa. Isso é um pouco uma das razões para se tentar isso aqui, modelos unificados. Um modelo que seja, ao mesmo tempo, capaz de fazer a previsão global, mas ele é global, mas ele faz uma coisa com melhor precisão numa determinada região e assim por diante, né? Uma das outras vantagens disso aqui é uma questão de manutenção do próprio modelo que você tem. Esse modelo, bem, a quantidade de software que entra nisso aqui é razoavelmente grande, e você fazer manutenção de vários modelos ao mesmo tempo, que eventualmente usam métodos de cálculos diferentes para fazer uma coisa. Tem vários processos que eu não estou mencionando, né? Mas vamos dizer, você parametriza efeitos de radiação no seu modelo, né? Se um modelo usa uma parametrização, o outro modelo usa outra, o outro usa outra, isso você, em princípio, é mais interessante você ter a mesma coisa, ter coerência entre esses modelos, né? Então, para isso, tem se tendendo a tentar um único modelo, e para isso você vai usar malhas variáveis no sentido de ter uma resolução variável. A resolução não vai ser uniforme no globo inteiro, você vai poder botar mais resolução, digamos, aqui na América do Sul, para fazer a sua previsão, né? Mas, ao mesmo tempo, você está com o globo inteiro, você tem uma única integração, um pouco essa é a ideia. Esses métodos semilagrangianos que eu mencionei, eles nem sempre são conservativos. Isso aqui é uma propriedade que é um pouco importante, principalmente quando vai se usar esses modelos para previsão climática, que é uma coisa de mais longo prazo, né? Então, conservação é uma coisa importante. Se estuda coisas aqui nessa linha. Outra desenvolvimento é acoplar modelos, quer dizer, para clima principalmente. Você vai fazer uma previsão, você precisa acoplar isso com o modelo oceânico. Vocês ouvem falar em El Niño. O que é El Niño? O efeito da água do Pacífico está muito quente, né? Vai afetar as coisas que estão acontecendo aqui. Então, preciso de alguma forma simular como é que está evoluindo também a temperatura das águas do oceano. Daí você vai ter modelos acoplados para isso aqui. Para mais longo prazo, essas coisas começam a ser necessárias. Outra coisa, modelos químicos. Na hora que você vai ter transporte de poluentes, aerossóis na atmosfera, você liberta coisas, você vai transportar esse negócio, mas tem interações que acontecem lá, né? Não é simplesmente um transporte passivo dessas variáveis. Elas atuam aí. Então, isso são coisas que precisam ser feitas e acoplar com o modelo atmosférico. Isso é uma área interessante de pesquisa, tanto do ponto de vista digamos, físico das coisas, como também do ponto de vista computacional, como é que você faz os modelos conversar com outros e coisas desse tipo. Depois, modelos não isostáticos, quer dizer, isso aqui é um pouco no seguinte sentido, quer dizer, nesses modelos globais você faz a hipótese de pressão ser isostática, ou seja, pressão proporcional ao tamanho da coluna que tem em cima dele. Essas daqui são aproximações válidas dentro de uma determinada escala. Quando você começa a ir para escalas muito finas, eventualmente essa hipótese é violada e você tem que abandoná-la na formulação do modelo, você vai ter formulações mais complicadas das equações para resolver. E isso aqui continua. Na hora que você vai para modelos não isostáticos, os problemas elípticos são um pouco mais complicados, né? Aparecem mais termos de equações, métodos, nem todos os métodos vão funcionar igual já funciona. Bem, então essa resolução variável no modelo global que eu falei tem diversas coisas. Aqui, por exemplo, esse modelo é o modelo global francês, né? Que usa um método espectral. Como é que ele vai atingir uma determinada resolução? Ele faz uma transformação conforme das variáveis, e ainda uma rotação, de tal forma que ele tem uma resolução mais densa numa determinada área, e ainda
jogou então o polo, onde vai se adensar mais os pontos, jogou o polo para cima de Paris para ter a resolução onde é o foco, né, principal, independentemente dos distúrbios que estejam havendo por lá. Depois, aqui, isso aqui é a abordagem do modelo canadense, que é o que ele faz um adensamento de malha, de certa forma, ele faz o que é chamado stretching de coordenadas, quer dizer, você faz mudanças unidimensionais, cada uma das duas coordenadas, uma malha latitude e longitude, né? Então você faz que nem uma sanfoninha em cada uma das duas direções, e com isso você consegue uma região adensada, digamos, que seria isso aqui, né? No caso aqui vocês estão vendo que o Canadá está aqui, bem no meião dessa malha, né? Então você botou mais resolução aqui, tem a malha que cobre o globo todo, mas com menos resolução no restante da malha. Essa é a abordagem desses casos. Aqui, o Deutsche Wetterdienst, quer dizer, o centro alemão de previsão, eles estão desenvolvendo umas malhas baseadas em icosaedro, que vai sendo refinado aqui com triangulações. Esse aqui usa volumes finitos para fazer isso, e você pode refinar mais localmente nessas coisas. Aqui já é uma estruturalidade mais complicada e coisa assim. Mas é outra abordagem que tem sido investigada. A outra coisa que eu tenho olhado um pouco para isso, tem uns trabalhos também do pessoal da NCAR, né, no centro dos Estados Unidos, que é exatamente usar refinamentos locais para isso, né? Você tem uma malha globalmente uniforme, daí você vai, em certas regiões, você vai refinando a sua malha, né? Então, dessa maneira, você atinge resoluções não uniformes. Né? Bem, aqui alguns resultadinhos, exatamente onde tem um modelo de diferenças finitas que a gente andou fazendo, comparando com resultados do modelo espectral. Isso aqui é não ligo muito para a escala, não está bonitinho, mas isso aqui são duas temperaturas, comparando o resultado de um com o outro. Isso aqui depois de 2 dias de integração, só para ver que tem alguma, quer dizer, basicamente coerência, mesmo tipo de comparação. Isso aqui é com um campo de vento aqui nas duas coisas. Então, aqui exatamente essa ideia do modelo de refinamento local. Aqui são resultados que seria o seguinte, quer dizer, aqui seria uma janela de interesse aqui, né? Então eu vou comparar os resultados basicamente ainda em alguma coisa um pouco dentro aqui, não exatamente nessa malha. Essa aqui é a região onde eu refino, né? E daí aqui dentro eu tiro ainda uma área pequena, né? Deixo um certo espaçamento na borda para ser a minha região de interesse, né? Onde eu estaria querendo fazer a computação. Aqui seria o dado inicial nesta região de interesse. Daí nós vamos comparar o quê? Eu vou comparar integrações de uma malha uniformemente fina nessa região com essa malha que usa uma malha mais grossa aqui fora e refinada nessas regiões. Deu resultado sobre a região de interesse, o que muda ou não muda, né? Então, isso aqui depois de um dia de integração, o campo aqui é uma variação de pressão aqui também. Então, isso aqui é uma malha uniforme, fina, elas têm 28 níveis na verticais. Isso aqui é para um determinado nível de vertical, né? E, além disso, tem 256 por 197 pontos no globo, nessa malha uniforme. Aqui a mesma integração sobre a região de interesse, onde foi o quê? Usado uma malha com 64 por 33 globalmente, né? E refinando 2 vezes para aqui. Agora, o número de pontos que eu tenho aqui e aqui dentro dessa área é o mesmo, né? Eles são igualmente finos, só que fora, não. Essa malha aqui é muito mais grosseira do que essa. O que a gente está vendo aqui é que as duas integrações basicamente apresentam resultados extremamente comparáveis, né? O tipo de coisa. Essa ideia aqui de fazer esse refinamento local, obviamente ela vai ter um limite, né? Se eu tiver um fenômeno fora da minha região de refinar, né, que é mal resolvido, e em algum momento ele vai chegar para entrar lá dentro, ele não vai passar a ser bem resolvido aí, né? Então isso vai trazer a limitação de quanto tempo dá para fazer. Agora, isso aqui, para previsão, o objetivo aqui é para ser uma coisa até previsão daqui a 2 dias, por exemplo, que é um pouco que é usado essas previsões mais localizadas. Então, nesse escopo, isso aqui tem chance
razoável de funcionar. Aqui já andei um pouquinho mais, depois de 36 horas de integração, a mesma coisa, a gente vê que os padrões são parecidos, tem aqui o pico que não está tão perfeitinho ali, né, nessa coisa, mas basicamente a gente tem a mesma qualidade nas duas integrações. Então, coisinhas que a gente tem olhado, quer dizer, bem, precisa mudar aquele semi-lagrangiano para um modelo tipo 2 níveis. Dentro dessa coisa a gente resolve equações elípticas lá dentro. Eu uso modelos tipo multigrid, pela palavra que me ouviu, que tiver curiosidade. Como é que a gente resolve? Isso é uma equação tridimensional que é desacoplada em várias bidimensionais para serem resolvidas por multigrid. Então, uma das coisas que eu estou olhando com um aluno meu é resolver direto esse problema tridimensional, né? Que esse desacoplamento, por exemplo, em modelos não endostáticos não vai funcionar. Então, isso aqui já é um embrião interessante para olhar. Aqui, bem, esse modelo também para máquinas paralelas, tanto com memória compartilhada, que seria um paralelismo tipo OpenMP, ou memória distribuída, que é MPI, passagem de mensagem, né? Isso seria algo relevante. Tem um outro aluno olhando coisas desse tipo. Depois tem um probleminha que é ligado um pouco à questão de transporte de sei lá, poluentes, essas coisas, transporte na atmosfera, que é importante ver a parte de difusão desses caras, né? Difusão em modelos espectrais é feita espectralmente, quer dizer, você aplica um operador laplaciano, um operador biharmônico. Espectralmente é simples, porque os campos são desenvolvidos como em séries de harmônicos esféricos, que são autofunções do laplaciano. Então, aplicar esse operador lá é simplesmente um operador diagonal, fazer multiplicações. Enquanto que numa malha, isso é um pouco mais complicado, precisa ser feito de maneira eficiente, quer dizer, não é simplesmente fazer, é fazer eficientemente. Uma outra coisa que a gente está olhando é um troço que chama interpolação cascata. Nesses modelos semi-lagrangianos, quando você vai lá e estima o ponto de partida, o ponto de partida em geral não é um ponto de malha mais, você precisa interpolar. Interpolação é um processo muito custoso nesses modelos, né? E a gente precisa ter alguma ideia mais esperta de como fazer isso. Tem algumas técnicas investigadas. Isso aqui também está ligado à conservação, né? E a gente está estudando um pouco essas coisas. Bem, aqui eu vou falar um pouco de performance, vou falar basicamente mais de coisas ligadas ao modelo global do CPTEX, né? Então, o modelo global do CPTEX é um modelo espectral que origina-se há bastante tempo, foi de certa forma importado. Deixa eu contar o CPTEX, isso, perdão, obrigado, você fala. CPTEX é Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, do INPE, né? Que é exatamente bem, ainda hoje acho que é o que fornece aquela previsão que aparece na Globo, né? E esse aqui é então, o modelo global deles, né? Que é um modelo que se originou no modelo americano, basicamente importado a uma certa altura, e temos trabalhado, né, para modernizar esse modelo, fazer uma série de melhorias nele. Nesse processo houve colaboração, bem, algumas pessoas aqui do INPA, né, o Dan e o André estiveram envolvidos nisso, o pessoal do IAG, Instituto Astronômico e Geofísico em São Paulo, e o pessoal do próprio CPTEX, bem, e a gente lá da matemática. Então, o que eu estou mostrando aqui são desempenho de modelos, primeiro um modelo euleriano e depois um modelo semi-lagrangiano, né, que foi desenvolvido nessas coisas. E a gente vai comparar os dois modelos. Qual é a vantagem do modelo semi-lagrangiano em relação ao modelo euleriano? Ele tem melhores condições de estabilidade, ele permite que você trabalhe com passos no tempo maiores, né? Um passo no tempo de um modelo semi-lagrangiano é normalmente mais custoso, tem mais trabalho, tem todas essas interpolações que eu falei para fazer. Então, um passo é mais custoso. Se eu fosse usar o mesmo passo no tempo, o euleriano vai levar vantagem, né? Mas a ideia é exatamente poder esticar o passo. Então, os resultados que tem aqui, bem, primeiro compara dois eulerianos, né? Que é um com malha uniforme e outro com malha reduzida. Malha reduzida é uma malha que você pensa na esfera, quando você vai chegando perto do polo, os pontos vão se acumulando numa malha latitude e longitude, né? Estão muito perto um do outro, você não precisaria tanto. Então, essa malha reduzida vai reduzindo o número de pontos conforme você vai se aproximando dos polos, né? O número de pontos ao longo de um círculo de latitude constante, né? E, bem, então aqui a primeira comparação que tem aqui seria entre esse
resultadinho que está aqui de baixo. Não, deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é tempo de computação. Então, você vai ter, tem duas, tá ruim isso. Você tem dois modelos eulerianos. Um que é acho que esse vermelhinho aqui, né? Isso. Esse vermelho que é o euleriano numa malha uniforme, e depois nessa malha reduzida, esse verde que está aqui. Ou seja, da uniforme para reduzida, cai já significativamente o tempo de computação, e isso aqui é basicamente sem afetar a qualidade da previsão, né? Você perde muito pouco do ponto de vista de resolução. Então isso aqui é um passo que certamente valeu a pena ter sido dado. Depois o tempo lá em cima, o mais custoso é o semilagrangiano, com o mesmo passo no tempo que o euleriano, né? Agora, se eu já dobro o passo do tempo, o semilagrangiano já é essa segunda linha aqui que está aqui embaixo. E ali de baixo é com 4 vezes o tamanho do passo no tempo. Então, você ganha mais ainda. Esse é o potencial de ganho. 4 vezes possivelmente é um pouco exagerado do ponto de vista de precisão dessas coisas. Mas alguma coisa tipo 3 vezes é mais ou menos o objetivo aí de usar. Então, você ainda tem um ganho computacional bom a ser atingido. Esses tempos aqui, exatamente, estou usando resoluções diferentes, né, que vão indo aqui. Isso aqui é uma nomenclatura de métodos espectrais, é um truncamento que está se usando aqui, 126, 170, 213, 254, e número de níveis na verticais, 28 aqui, 42, 42, 64. Essa resolução já é uma resolução bem fina. Aqui eu ponho a resolução espacial, mais ou menos, que dá. Você vai pensar assim, tipo na linha do Equador, qual é a distância entre 2 pontos de grade, né? Então, mesmo essa resolução fina, você vê que dá na ordem de 50 km, né? É o que você tem ali de resolução num modelo desse, né? Isso aqui é numa máquina extremamente fortinha, que é um Mac SX6, né? Isso aqui é computado num nó dessa máquina, que tem 8 processadores. O pico da máquina é 64 gigaflops, né? Bem, aqui, no fundo, são aqueles mesmos resultados numa outra unidade, que é uma unidade relevante aqui, principalmente se a gente voltar àquela nossa primeira coisa do início lá, quer dizer, o número de dias que você está computando de previsão por dia de computação que você faz, né? Então, nessa resolução mais baixa, você chega a computar aqui mais de 2.000 dias de previsão por um dia de computador. Comparado com o 1 para 1 no modelinho super simples lá de 1950 ENIAC, né? Quer dizer, vocês veem ganho muito grande. Onde é que você vai botar esse ganho? Você vai botar um pouco para cá, no sentido que você vai refinar a sua resolução, né? Pegar uma resolução melhor, ter melhores previsões, né? E melhorias no modelo em geral. É isso que é a ideia, né? Quer dizer, de alguma forma, sempre inventam máquinas mais e mais poderosas e o pessoal sempre consegue utilizar essas máquinas, né? Não, eu não estou fazendo, na verdade, isso aqui tem que ler um pouquinho diferente. Como é que a gente lê isso aqui? O que você quer fazer dentro de uma suíte operacional? Uma suíte operacional, você vai fazer previsão nessa coisa aqui, previsão de médio prazo, que é da ordem de 7 a 10 dias, vamos dizer 10 dias de previsão, né? Essas 10 dias de previsão, quanto tempo você dispõe para computar isso, né? Na janela operacional normal, você precisa fazer isso em cerca de 2 horas, né? Então, quer dizer, se em 2 horas eu quero computar 10 dias, né? Então eu vou pegar essas duas, multiplicar por 12, né? Então os 10 dias, 120. Então 120 é mais ou menos o que eu preciso chegar, né? Nessa escala, para caber dentro da minha suíte operacional de um negócio desse, né? Em previsão climática, sim, faz integrações muito mais longas, né? Só que daí ninguém vai olhar aquilo como previsão, ninguém faz estatísticas sobre resultados, né? Aqui é um pouquinho assim a performance efetiva para o processador nesse caso, quer dizer, o que está sendo mostrado aqui é para cada nó, né? Quer dizer, cada processador, são 8 por nó, a quanto se chega, né? Em termos de
de gigaflop. Aqui são 3.4 GB. Isso aqui está variando alguma coisa entre 2.2 e 3.4 GB por nó. De um total máximo meio teórico, né, de 8. Né? Isso aqui dá eficiências chega ali um pouquinho mais de 40%, né, do pico da máquina. Isso é extremamente alto. Né? Quer dizer, uma máquina de outra, isso aqui é uma máquina vetorial, etc. Uma máquina de arquitetura RISC, as figuras típicas de coisas que você tem é 10% do pico, que é a performance efetiva. Né? Nessa máquina a gente chega a arrancar 40%. Quer dizer, isso aqui é com software realmente, né, escrito de maneira especial também para tirar a performance dessas coisas. Aqui um pouquinho sobre a questão do paralelismo, né, uma curva, vocês viram uma curva de Spirac aí agora há pouco na palestra anterior. Isso aqui é exatamente quando você usa de 1 a 8 processadores. Isso daqui ainda é memória compartilhada, né, que a gente está olhando uma curva de speedup, né, essa coisa. Está chegando ali um speedup tipo 7 em 8, né, dessa máquina. Então, o próximo passo que está em andamento aqui, essa máquina ela tem esses nós, tem 8 processadores que compartilham memória. Daí tem vários nós, né, são 12 nós que tem na máquina disponível, então você precisa fazer agora um paralelismo de memória distribuída, né, isso a gente está fazendo, que é botar paralelismo MPI. Então vai ter um paralelismo combinando passagem de mensagem com paralelismo OpenMP. E ok, depois, só para voltar um pouquinho, voltamos ao Richardson, né, que era que apresenta um sonho dele, de certa forma, no fim desse livro. Ele se permite fazer umas elucubrações depois de muito queimar as pestanas lá, né, ele vai brincar com uma fantasia. Quer dizer, você imagina um talvez que nem esse aqui, um teatrão, né, onde nas paredes, né, você pintou o mapa do globo, né, e botou um monte de gente, vamos dizer, nós aqui, né, que era mais ou menos o que ele pensava na época, para computar o tempo. Nós somos os computadores, que era, o computador para ele era gente fazendo conta, né, e cada um computando o tempo numa parte do globo, né, e ele botava ali uns sinais exatamente para que cada um pudesse saber dos valores que o outro tinha, dos vizinhos, porque você precisa dos valores vizinhos para fazer suas computações, né, então um pouco dessa comunicação. Ele descrevia também uma parte de sincronização nessas computações, para um não disparar na frente do outro, coisas desse tipo, né? E também interessante é que ele imagina que num edifício vizinho havia um departamento de pesquisa lá, onde eles estavam exatamente trabalhando nas melhorias para esse modelo. Põe aqui uma ressalva que tinha que ter muita experimentação em escalas menores, antes disso aqui virar um modelo operacional, né? Quer dizer, você fez sua pesquisa, tem um passo grande de experimentação antes de vir parar dentro de um modelo operacional, né? Quer dizer, você não ia sair mudando essa rotina de computação extremamente complexa todo dia, só quando as melhorias valessem a pena, né? Bem, daí vai descrevendo um pouco mais dessa coisa. É interessantíssimo porque nessa altura, 22, ele tinha uma visão extremamente avançada do que seria um centro operacional de previsão do tempo. Que precisa ter exatamente isso, né? Quer dizer, tem um lado que é operacional mesmo, mas tem que ter pesquisa do lado, funcionando, fazendo melhoria, e só quando essa melhoria é comprovada, ela é adotada. Então ele tinha uma visão fantástica aí desse negócio. E de certa forma eu tinha a visão também do seguinte, né? Isso aqui é uma ilustração, isso aqui é um jornal dinamarquês, né? Isso aqui é uma ilustração que eu vim desenrolar, que seria essa fábrica do tempo do Richardson aqui, né? Isso aqui seria o grande O, coisa do globo, aqui essas galerias com os computadores, aqui no meio o pessoal que faz a sincronização das coisas, etc. Ou seja, ele já havia, né, máquinas com memória distribuída e computação paralela já desde esse tempo, de certa forma. Bem, só para eu encerrar aqui, queria mostrar, só para uma ilustraçãozinha aqui para vocês.
simulaçãozinha do resultado exatamente do modelo lá do CPT que a gente trabalhou, né? Olha, isso daqui são 5 dias de integração, vocês veem isso aqui numa altura tipo uns 50 milibares, 5 dias, vocês veem, por exemplo, esses vórtices todos aqui, alguns formando, andando, essa coisa. E simulação numérica. Né? Tá? Bem, basicamente isso que eu tinha programado contar para vocês. E se vocês tiverem perguntas, fica com todo o respeito. O quê? Então, essa máquina, então, ela é uma máquina, primeiro, vetorial, né? E ela tem, são 12 nós, cada nó tem 8 processadores. Tá? Cada processador desse tem um pico, né? Velocidade de pico de 8 gigaflops. Né? Então, a MPI está em fase de implementação. Né? Quer dizer, está acabando de escrever esse negócio para usar, digamos, mais nós simultaneamente. Né? Esses resultados que eu te mostrei aqui são dentro de um único nó com até 8 processadores, com paralelismo tipo OpenMP. Né? Que é muito mais fácil você botar para rodar. Né? Tá certo? Então, quer dizer, está no meio do caminho essa coisa. É método espectral esse modelo. Tá? O método espectral ele é interessante quando diz paralelo no seguinte sentido. O método espectral ele tem uma dependência global das coisas. O método espectral basicamente faz o quê? Pega cada variável daquela e escreve como uma somatória de coeficientes vezes funções. Né? Então, só que usa uma malha também para fazer coisas. Quando você tem fazer produtos de 2 campos, você está fazendo isso numa malha. Então você tem que transformar, né, de um espaço para o outro, que a gente chama. Né? Você tem uma representação do campo espectral e uma representação em malha, e transforma de um para o outro. Né? Então tem um certo acoplamento global, mas em cada etapa você tem muita independência de dados, permite que você explore muito bem paralelismo. Né? Exato. Então, são dois pedaços diferentes. Existe uma rede internacional que te fornece os dados. Né? Então, você tem realmente a alimentação de dados, existe. Né? Dado bruto, digamos assim. Então, esses dados são provenientes do quê? De sondas meteorológicas, né? Balões, estações fixas em diversos locais. Depois tem dados de navio, dados de aviões que são passados. Né? Então, você vê que mesmo essa rede de dados ela é móvel, fora satélite. O satélite é uma fonte exatamente. O satélite alimentou demais, né, essa área, fez com que crescesse muito o volume de dados disponíveis. Agora, o que acontece com o dado de satélite? O dado de satélite você tem a varredura dele, tem a órbita do satélite que está varrendo. Então ela não está sempre no mesmo lugar. Né? A outra coisa também, que eu não cheguei a mencionar, é o seguinte. O tipo de dado que você tem não é, de repente, a quantidade medida da variável do modelo que você quer. Pode ser que seja uma outra variável. Então, nesse processo, você vai ter, de alguma maneira, fazer esse processo de assimilação. O que é assimilação? Os dados disponíveis, eu consegui o conjunto bom para o meu modelo. Né? Eu tenho dados disponíveis espalhados irregularmente no tempo e no espaço. Né? E eu quero disso transformar numa coisa mais ou menos regular, num único instante de tempo, na grade do meu modelo. Então, esse é o problema de assimilar os dados, que é aquele que eu mencionei brevemente no início. Né? É um problema interessantíssimo, do vista matemática da coisa. Né? E computacionalmente pesado também de fazer essas coisas. Né? Mas é isso que você tem que fazer. Né? E, às vezes, exatamente, quer dizer, como é que de uma determinada variável eu vou derivar quantidades que precisam para o meu modelo, né? Para fazer essa
questão dessa assimilação. Aquela coisa que eu descrevi aqui, de definir um funcional de erro lá, né? Então, bem, esse funcional depende. Você podia talvez pegar a variável do seu modelo, transformar para aquela variável observada, fazer a comparação, medir o erro lá, né? E trazer as coisas de volta. Tem várias maneiras de formular isso, né? Mas, quer dizer, essa parte de assimilação, isso faz parte do conjunto, né, de coisas operacionais que precisam ser feitas. Certo. Bem, é o que eu chamaria no meio, que a gente chama de regional, né? Você pode fazer modelos exatamente mais localizados, digamos, São Paulo, tá? Vai lá e faz aquela coisa lá. Mas o princípio é basicamente o mesmo, quer dizer, um modelo desse para cobrir São Paulo, ele precisa ser alimentado de fronteira. Não, a fronteira é a fronteira que tiver um modelo, quer dizer, se está lá digamos, um quadrado ali cobrindo São Paulo, né? Fronteira é o que está lá na borda do quadrado. Não, você precisa ter alguma coisa dada ali, você não pode desprezar o que acontece fora. Porque exatamente, supõe que vem uma frente de um lado, né? Não dá para desprezar. Então você precisa saber o que está entrando ali ao longo do tempo. Como é que você alimenta isso? Bem, o resultado não vou alimentar com coisa que já passou, né? Estou prevendo coisa. Então eu preciso alimentar isso com o quê? Com previsão de modelos que cubram essa área. No fundo você vai desaguar em previsão de um modelo global. Né? Isso que precisa ter nesse interplay. Daí que vem um pouco a coisa, quer dizer, eu já tenho que fazer um modelo global para alimentar esse negócio, né? Depois tem um problema de como é que gruda um com o outro, um problema que formulado matematicamente não é tão bem formulado assim, né? Então, daí exatamente, você começa a pensar nessas coisas todas, bem, será que não é melhor ter um modelo globalzão que tenha resolução variável, que eu simplesmente coloque uma resolução mais fina, onde eu quero olhar com melhor precisão? Né? Daí que vem um pouco a ideia disso aí. Né? É uma tendência que a gente vê mesmo com abordagens numéricas diferentes, né? A gente vê essa tendência a acontecer em diversas direções. Bem, deixa eu ver se... te mostro isso. Aqui, um pouquinho aqui, para chegar lá. Então, esse aqui é o quê? Uma transformação que vai jogar. Né? Você vai ter algum aspecto nessa transformação. Você pode adensar mais, adensar menos. Né? Nenhum deles é totalmente abrupto. Esse aqui é bem fino, por exemplo. Né? Mas isso aqui não é feito assim, não é um salto essa transição. Daqui você passou a usar um espaçamento. Né? Ele vem ali transitando. Né? Esse anterior ali usa, tá vendo? Essas coisas aqui. Mas qual é a diferença aqui? Em geral é um fator 2 que você vai nesse negócio, né? Fazendo. Refinamento local tipo elementos finitos, isso aqui. Depois o outro, que é o que eu tenho trabalhado, é isso aqui, ó, tá vendo? Tem uma transição aqui, tem uma malha intermediária, depois eu vou para uma mais fina, eu sempre vou fazendo essa transição, permito pelo menos um pequeno espaço para transitar de uma resolução para a próxima. Né? Essa é a abordagem. Tá? E a gente vai em fator 2 em fator 2. Não, a escolha da região de refinamento, na nossa abordagem, é basicamente o seguinte: é onde eu estou interessado, né? numa previsão mais precisa. Botei aqui a América do Sul, exatamente, porque bem, nós talvez estivéssemos interessados mais em olhar as coisas aqui, né? Nessa região. Né? Então você vai colocando, é como você vai fazendo um zoom onde está te interessando. Né? Tem outras abordagens onde esse tipo de refinamento é dinâmico. Eu podia refinar isso aqui, não baseado nisso, mas baseado talvez, ok, olha, eu tenho um fenômeno acontecendo ali forte, né? Quer dizer, sei lá,
olha, uma vorticidade forte ali no furacão. E vou refinando, procurando inclusive seguir, né? Fazer essa coisa aqui ser móvel, adaptativa, etc. Então, tem coisas, tem gente que trabalha né? de fazer isso. Mas aí também, quer dizer, tem sempre um preço entre flexibilidade, eficiência, né? O quanto que as coisas não. Precisa balancear bem esse negócio, né? Porque senão, às vezes você quer fazer demais e acaba não funcionando também. Né? Minha interação, que você está falando? Bem, então, quer dizer, eu sou formação na área de matemática, no fundo, análise numérica é a minha formação. Né? A minha interação é um pouco com o pessoal, digamos, da área de meteorologia. Né? Então, tem interação com algumas pessoas do Instituto Astronômico e Geofísica, com o pessoal do CPTEC, né? Esse tipo de coisa. O que precisa para isso, né? Essa é uma coisa interessante, quando você vai falar em interação entre áreas diferentes, né? Quer dizer, o que é importante isso, do ponto de vista de pensar matemática aplicada, né? O que você precisa saber, o que você precisa fazer. A primeira coisa importante é o seguinte, de alguma forma você tem que conseguir comunicar, né? Quer dizer, a gente tem que aprender um pouquinho do jargão de outras áreas, né? Essa é a questão. E, quer dizer, a minha visão pessoal aí é que, de certa forma, acho que é mais fácil para a gente, matemático, dar esse passo, talvez, do que para o cara da outra área, né? Você pensa que um cara que vai dar uma pesquisa, sei lá, em biologia, né? Que ele vem, pega o problema dele, matematiza e traz para você. É meio difícil, é mais fácil o matemático, digamos, aprender um mínimo de jargão biológico para conseguir conversar com o cara, entender um pouquinho o problema dele, traduzir para matemática e ok, daí ficar talvez independente para tentar resolver, e depois tem a parte de volta, exatamente, quer dizer, você fez, modelou de alguma forma, daí precisa voltar, né, para ver se o resultado que você obteve, não adianta ser matematicamente lindo, né, nessa hora, precisa de alguma forma corresponder à aplicação e ter relevância na área de aplicação, né? Mas, quer dizer, para fazer isso, precisa ter um pouco esse diálogo em alguns instantes, né? E é isso que a gente tem que fazer. Eu tropecei nessas áreas, sei lá, eu comecei, quando eu estava fazendo doutorado, desenvolvia métodos para resolver EDP elíptica, né? Mas estava mexendo com coisas, com coordenadas esféricas, etc. Então, faz isso, né? Tem aplicação interessante, né? E daí tropecei em gente. Daí algum dia estava visitando um lugar, daí tinha alguém que queria um solver para não sei o que, uma equação, fui conversar com o cara, né? Daí, quer dizer, o que ele precisava, basicamente, eu sabia fazer. E daí essas coisas, né, foram evoluindo e, de alguma maneira, eu entrei nisso. Então, quer dizer, desde então eu fui aprendendo um pouquinho também, né, na parte, não sou nenhum meteorologista, longe disso, mas consigo conversar um pouquinho, entender um pouco o jargão, né, suficiente para dar para interagir, né. Eu agradeço. E olhem aí o folhetinho, né? Quem se interessar, São Paulo é uma cidade bacana, né? O objetivo dessa palestra é no